Abram sus Bíblias em Provérbios capítulo 2. Eu quero compartilhar uma palavra sobre a sabedoria de los cielos. Já falei aqui talvez uma vez, pero falei uma outra coisa e agora quero falar uma sequência disso. Irmãos, nenhum de nós outros podemos viver sem a sabedoria de Deus. ¿Sabe por quê? Porque sem a sabedoria de Deus vamos fazer malas decisões. Porque muitas vezes pensamos, isso é bueno, nos parece bueno, pero al final solo Deus sabe. Então, a sabedoria de Deus é uma operação de Deus em mi coração. Em mi coração, é o Espírito Santo de Deus que traz a sabedoria de Deus para minha vida e aí hace três coisas diferentes. Primeiro, me dá conhecimento. Então, eu vou conhecer lo que de hecho está aí. Porque muitas vezes eu miro as coisas e digo, eu não sei lo que está aí, pero não vejo por trás da coisa. Não posso conhecer todo o que está aí. Então, o Espírito Santo me dá conhecimento, pero solamente o conhecimento de los hechos não hace nada, porque tenho que compreender. Então, por la sabedoria de Deus, eu lo miro e eu compreendo. Eu sei, isso quer dizer isso significa aquilo. E depois que tenho o conhecimento e o entendimento da coisa, então, há uma terceira coisa e a última que tenho que fazer. É minha ação, é minha tomada de posição. É minha ação, é minha decisão que tenho que fazer. Então, quando sigo esses três passos, por el Espírito Santo, eu vou fazer decisões que são de sabedoria de Deus, não del hombre, porque Deus vê coisas que o homem não vê, que a mulher não vê. Então, a primeira coisa que temos que saber é que essa sabedoria não está em mim, não está em você, viene del cielo. Amém? Viene del cielo. Mira o versículo 1 aí de Provérbios. Hijo mío, si recibieres mis palavras e mis mandamentos, guardares dentro de ti. ¿Dónde viene? Viene del Senhor. Viene del Senhor e podemos guardar dentro de nós. ¿Sabe dónde é o depósito que guarda? ¿Dónde é o lugar que se queda isso? Tu coração. Tu coração é que recebe as palavras de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E na outra coisa que diz aí, não vem solamente as palavras de Deus, se recibires mis palavras, mas disse mais aí, e se guardares mis mandamentos. Mira, muitas vezes Deus nos disse uma coisa, nos dá um mandamento, e aqui na Bíblia há muitos mandamentos, e nós dizemos, pero sabes que pode ser um pouco diferente. E todas as vezes que hacemos diferente, nos damos muito mal. Vamos de mal a pior. Não é bueno, porque salimos da sabedoria de Deus. Pero a sabedoria viene da palavra de Deus, de los mandamentos de Deus. Mira versículo número 6, a primeira parte, como disse, porque Jeová dá a sabedoria. É Deus que dá a sabedoria. Pero sabe como Deus nos dá? Por su palavra, por sus mandamentos, por su Espírito Santo que está em você, que está em mim. É Deus que nos dá. E mira que dice a segunda parte desse versículo 6, porque é tremendo isso. E ele, versículo 6 diz assim, porque Jeová dá a sabedoria, e de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, te imagines tu boca hablando la inteligencia de Dios. ¿Quién poderá detenerte? Nada. Las decisiones que vai a hacer son decisiones correctas. Van a resultar en lo que tu corazón pensa. Então, é assim a sabedoria de Deus. Não vou predicar muito hoje porque Deus já nos falou tanto, pero isso da sabedoria temos que guardar em nosso coração. Se você guarda a palavra de Deus, se deixa Deus poner aí, então
esta vino de la boca de Dios, es Él que te da la sabiduría, no la nuestra sabiduría. Hermanos, quando vamos a hacer um negócio, quando vamos a hacer uma viagem, quando vamos a hacer lo que sea, temos que perguntar a Deus: Deus, como é isso? E Deus vai falar, e Deus vai nos falar, e Deus vai dizer: eu estou contigo. É assim, hágalo. Davi era um homem que sempre perguntava a Deus: vou por acá, encontra meus inimigos, e muitas vezes Deus dizia: não, aí estão te esperando. Se metes por aí, vai dar-se mal. Vete por aqui. Então você vai por detrás e vai a ser vencedor. E sempre ele se salia muito bem, porque é a sabedoria de Deus, e nada pode segurar quando Deus lo quiere hacer. Agora mira uma outra coisa. Então, como é que a sabedoria viene del cielo por la palabra de Deus, pero como é que usted e eu podemos obter a sabedoria? Essa é uma pergunta boa. Como é que podemos obter a sabedoria? Que viene de la boca de Deus. Mira aí, versículo 1, diz aí: aceitando as palavras e escondendo os mandamentos de Deus em nosso coração. É assim que podemos receber. Mira, muitas vezes Deus nos diz coisas e nos olvidamos. E nos passa. Nos disse uma coisa agora e há pouco já não sabemos mais. Já nos olvidamos. E aí, sabes que? Quando isso ocorre, começamos a andar por nós mesmos. Começamos a andar. Há um versículo que me gusta muito na Bíblia. Há um verso aí que diz assim: el hombre hace los planes, pero la palabra correcta viene de la boca de Dios. Podemos hacer los planes, pero la palabra correcta viene de la boca de Dios. Não viene de nosotros, não viene de nuestro entendimiento. Hermanos, mira, por mais que eu queira, eu não posso impedir que um filo de cabelo de minha cabeça se caiga. E está caindo, e vai a cair muito mais. Não podemos. Então, se não podemos nem tampouco fazer uma coisa tão pequena, te imagina as coisas grandes. Se não sabemos, você não sabe que vai passar com você daqui a 10 minutos. Então, como vamos a tomar decisões buenas se não for por Deus? Por isso, Deus é que lo sabe todo, de agora hasta o final. Então, se vamos por Deus, não vamos nos equivocar, não vamos cometer errores, porque Deus vai estar em controle. Mira o versículo 2, que diz aí: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, e se inclinares tu coração a la prudencia. Hermanos, aí que está a coisa. Muitas vezes nosso ouído não está atento. ¿Sabe por quê? Porque muitas vezes queremos ouvir o que queremos fazer. Então, se eu ligo aí a Fabián, eu estou pensando em comprar uma BMW, um carro noevito, zero. E aí, eu vou a Fabián esperando ouvir o que quero ouvir. Esperando que Fabián diga: vete aí, cómpralo. Agora, como Fabián é nome de Deus, sabe o que vai dizer? Não vai dizer, vete, hágalo. Vai dizer, vamos orar. Vamos ouvir a Deus. Vamos ver, vamos a ser atentos no nosso ouído para ouvir a Deus, o que Deus quer. E se Deus nos habla, pues então vete, cómpralo. Amém? Assim é que é a coisa. Temos que inclinar nossos ouvidos para que Deus pueda hablarnos. E mira, Ele quer hablar, pero muitas vezes não inclinamos nosso ouvido. O problema não está em Deus, Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. Por exemplo, Ele está falando e muitas vezes nem tampouco esperamos. Deus deu uma palavra para meu irmão ali. Ele disse: mira, tu coração, hace la decisão que há em tu coração. Vou a bendecir-te. E é isso que necessitamos, porque se não lo hacemos, podemos dar muito mal,
muito, muito, muito mal. E não vai passar bem as coisas. Então, como recebimos? Inclinando nosso coração. Mira versículo 3, que diz aí sobre a sabedoria. E se clamares a la inteligência e a la prudência deres tu voz. Se clamares a la inteligência e la prudência deres tu voz. Então, o que temos que fazer? Temos que dizer, Senhor, eu não posso fazer sem saber, porque eu não sei há 10 minutos o que vai passar. Pero tu sabes todo. 10 anos, 50 anos. Tu lo sabes todo hasta la eternidade. Então, Senhor, eu clamo a ti, Senhor. Eu te pido, Senhor. Quando hacemos isso, sabe o que estamos fazendo? Dependientes de Deus. ¿Sabe? Não há uma coisa mais poderosa que tornar-se dependiente de Deus. Porque quem depende de Deus, Ele não nos engana. Ele não nos falha. Podemos falhar a Deus, pero Deus não nos falha. Então, a coisa mais poderosa que uno pode fazer é tornar-se dependiente de Deus. E, hermanos, ¿sabe como é que nos tornamos dependentes de Deus? Esperamos que Deus haga a coisa. Muitas vezes eu quero fazer uma coisa, e aí eu oro, Senhor, tu sabes que eu estou querendo fazer isso, pero Senhor, se não é tuyo, eu ato isso e não vai passar, porque tu eres o Deus que sabe todo e eu pongo em tus manos. E sabe, irmãos, muitas vezes isso planos e não se passou, porque seria muito malo para mim. Eu pensava que seria muito bueno, pero al final ia ser terrível contra mim. Então, Oscar, levanta a mão, Oscar. Você está vivendo ahorita mesmo isso que eu estou falando. Deus está conduzindo tu vida. Deus é que, a Bíblia diz assim, que Jesus falou dele mesmo: eu sou o que abro a porta e nadie la cerra, pero eu sou o que cierra a porta e nadie lo abra. Então, essa é a coisa, é dependermos do Senhor, porque muitas vezes hacemos uma decisão, tomamos uma decisão, pero não sabemos. Então, a coisa é dizer assim, Senhor, eu estou querendo fazer essa decisão, estou pensando que é por ali, Senhor, porque tenho que fazer algo. Fé sem obras é morta, pero aún mi fé, eu não sei lo que é lo correcto, pero tu lo sabes. Então, Senhor, se não é isso, cierra a porta. E cierra tanto que não se abra. ¿Entendiste, Oscar? É Deus falando com você, Oscar. É Deus te falando, Oscar. Ele está em controle. Alegre-se nele. Se regocije nele. Porque eres tu Deus, está em controle, fazendo as coisas. Aleluia. Mira aí o versículo 4 que diz. Mira o versículo 4. Se como a la plata buscares e la esquadrinhares como tesouros. Que quer dizer isso? Que você tem que desejar como se desejasse uma barra de ouro desse tamanho, grande. Te imagina se alguém te dá uma barra de ouro assim grande, de 3 quilos de ouro. Estaria resolvido todos os problemas financeiros. Verdade ou não? Pero a Bíblia diz que se você fizer assim, com a sabedoria de Deus, é muito mais que a plata, que o ouro, que o tesouro. Porque aí vai venir todo. E há coisas que o dinheiro, que o tesouro, que o ouro não compra. Basta que caiga aí em sua camisa, dolente, e aí, se for assim, os ricos jamais morreriam, porque podem pagar, e isso não passa nada. Pero quando oramos a Deus, não interessa se o doutor disse, esse aí não tem sanidade mais, não há mais esperança para isso. Deus pode sanar, para Deus não há impossíveis. Então, se clamamos por a sabedoria de Deus, Deus vai
hacerlo. Pero si confiamos en nosotros mismos, ¿sabes qué? Nuestra vida va a estar así. Ay, trabajo, y se fue un año y las cosas están la mismísima cosa. No pasó nada y parece que, ¿qué pasó? Un año todo y nada, estoy lo mismo. Trabajo. Y ahí no consigo progreso en mi vida. Es por eso, la sabiduría es lo que te lleva al progreso. Amén. El que la sabiduría del cielo hace con nosotros. Eso es bueno. ¿Qué es que la sabiduría del cielo puede hacer con usted? Cuando usted la recibe, cuando la agarra. ¿Qué es que la sabiduría del cielo hace con usted? Prenda atención, porque esa es la bendición de Dios que viene de la sabiduría. Versículo 5, verso 5. Vamos ahí. Entonces entenderás el temor de Jehová. Diga conmigo, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Sabe que la Biblia dice sobre eso? Que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando usted entiende el temor de Jehová, acabó de entrar en la sabiduría. ¡Qué tremendo! Y mira que dice ahí más. Y hallarás conocimiento de Dios. Gente, ¿te imagina usted podendo encontrar el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios es algo que vai por toda a eternidade, que vindo da eternidade passada e vai para a eternidade futura. E você encontra este conhecimento. Te imagina? É melhor que tesouros, porque tesouros, a Bíblia diz, o ladrão rouba e todo se vai. Pero la sabiduría de Dios no. Entonces la primera cosa que la sabiduría del cielo hace con nosotros, nos da entendimiento del Señor. Mira el versículo 7, lo que dice ahí ahora. Mira qué cosa tremenda. Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sabe lo que es un escudo? Es este que pone así para defenderse. Y sabes, usted puede decir, pero ¿voy a defenderme de qué, pastor? ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que el diablo está con saetas flamadas de fuego para atirar en nosotros. ¡Pam! ¡Pam! Atirar en nuestra mente, atirar en nuestro corazón, en nuestra salud, en nuestro dinero, en nuestra familia, en todo. ¿Sabe qué la Biblia dice? Ahí en Efesios capítulo 5, que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, es contra principados, potestades en los lugares celestiales. Entonces estamos en una lucha, pero cuando encontramos la sabiduría, tenemos como un escudo, tenemos protección, encontramos lo que necesitamos. Amén. Glória a Deus, aleluya. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él guarda las veredas. Las veredas es por donde tú pasas, tus caminos. La Biblia dice que es Él que preserva tus caminos. Usted empieza a andar. Tal vez un día voy a compartir con ustedes una oración que cuando yo recibí a Jesús, yo escribí, y eso hace más que 40 años. Escribí en un papelito esta oración, un papelito pequeño así, más que 40 años cuando recibí a Jesús. ¿Sabe lo que dice ese papelito? Yo me acuerdo, está en mi mente, no solo en el papel. Dice así: Señor, yo no puedo por mí mismo, hace tú por mí. Eso es una cosa tremenda. Señor, yo no puedo ser un hombre de oración. Hace eso, Señor, en mí. Señor, yo no puedo desviarme del mal, porque muchas veces el mal es mayor que yo. Pero, Señor, hace tú por mí.
dame el poder. Y así se va. Entonces, si usted lo pide al Señor, Señor, yo no puedo, pero hace tú por mí. Es lo que dice ahí. Mira, Él es que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Me entendiste? No depende de usted, Él quiere hacer. Ahora, hermanos, ¿cuál es la verdad? Es que muchas veces nos tornamos tontos. Dios quiere hacer y nos decimos, Dios, dame. Y agarramos de su mano y vamos nosotros para hacer. Y ahí la cosa pasa muy mal, muy mal. ¿Entendiste? Entonces, eso es que la sabiduría del cielo lo hace con nosotros. Nos da entendimiento, es un escudo, es una protección, guarda las veredas para nosotros. Mira el versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces usted va a entender la cosa, va a hacer sentido para usted, va a hacer sentido. Y mira que habla, la primera palabra es justicia. Muchas veces las personas hacen lo malo con nosotros. Y ahí sabes lo que pasa con nosotros, queremos hacer nuestra justicia. Pero nuestra justicia no es la justicia de Dios. Y cuando decimos, yo me acuerdo hasta hoy, yo era un cristiano muy nuevito. Yo justo tendría recibido a Jesús, pero estaba así con fuego en mi corazón, porque yo era muy malo y Dios me salvó. Entonces yo estaba así con este fuego en mi corazón. Un día miré un hermanito, su vida ou estava doente, ou não sei o que passava, pero mal, e sempre iba mal. E aí eu fui falar com ele e disse, hermano, eu vim aqui para orar com você, porque algo está passando aí, porque Deus quer dar-te vitória, Deus quer hacerte triunfar, Deus quer dar-te o melhor, pero quando mira a você, mira o que veio, sempre, ou você, sua esposa, seus filhos, estão doentes, todo o que gana vai para o doutor. Aí está sempre necessitando préstamos, está devendo para tanta gente e não consegue pagar, não porque é malo, porque você é um bom homem, pero mira o que está passando quando você quer orar. Ele disse, não há nada comigo passando, não há nada comigo passando. E ele amou o pastor da igreja, que eu estava. E falou e falou, mira, esse tipo aí, Juan, vindo a minha casa e me acusou de estar fazendo coisas. Eu não tinha acusado de nada. E sabes, a coisa se puso feia para mim, muito feia. E eu hice uma coisa, era um cristiano que não sabia de quase nada, pero Deus iluminou minha mente. E sabe o que disse? O que eu disse? Eu disse, Senhor, eu pongo isso em tus manos. Senhor, a justiça, Senhor, é tua, não minha. Não vou fazer nada, não vou defender-me. Gente, ele trabalhava cobrando aí para uma tienda grande, muito grande. Ele ia e cobrava e traía o dinheiro. E aí, em 2, 3 meses, apareceu que estava roubando. Era ladrão. E aí, então, a enfermidade, a necessidade, todo iba mal. E apareceu. E aí, então, eu disse, Jesus, ele estuvo enganando este tempo todo. Pero quando eu pus a justiça em tus manos, você sacou a verdade. Não necessitamos nos defender. Há um Deus que te defende, hermanita. Há um Deus que te defende, mina. Não necessita. ¿Entendiste? Há um Deus que te defende. Não necessita defender-se. É o que diz aí a sabedoria. É o que ganhamos quando temos. Quando a sabedoria é não tratar de defendermos, poner nas manos de Deus nossa defesa. E aí, mira, tratar comigo é uma coisa, pero tratar com mi Deus, Ele sabe todo, eu que não sei. Ele vai trazer toda a verdade. Entendiste?
No tenemos que nos defender, tenemos alguien que nos defiende. Y la sabiduría es poner en las manos de Él. Y Él va a traer todo, todo. Esa es una cosa tan tremenda. Versículo 12, al 11, disculpa. Mire que dice ahí. El consejo te guardará, te preservará a inteligencia. Mira qué cosa. Dice que Dios va a preservar tu inteligencia. La sabiduría va a guardarte, va a protegerte. Mira qué cosa tan tremenda eso. Yo no puedo protegerme a mí mismo. Yo voy a hacer una cosa y yo no sé cómo va a hacer eso. Pero Dios lo sabe todo. Y si yo estoy en la sabiduría de Dios, si yo lo pido la sabiduría de Dios, si lo entrego en las manos de Dios, Él sabe lo que hace. Amén. Y Él quiere bendecirnos. Vamos a ir para el versículo 12 hasta 15. Nós vamos a empezar leyendo los 12. Vamos a leer todos juntos. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad. Para aí um pouquinho. Oscar, mira aí o que está lendo aí. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. De los hombres que van a hablar cosas. Eso es para usted. Dios está te livrando de hombres perversos. E sabes, grande cosa es Dios nos livrar de hombres perversos. Porque, pueden dañar nuestra vida, pueden hacer las cosas locas ocurrir con nosotros. Vamos para frente, 13. Mira lo que dice ahí. Que desean las veredas derechas por donde andan en caminos tenebrosos. Que dejan las veredas derechas y andan por caminos tenebrosos. ¿Ya pensó usted andando con alguien así? Por caminos tenebrosos. Mira, terrible. Vamos para el 14. Próximo. Que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en la perversidad del vicio. Mira qué cosa tremenda. Qué cosa. Dios te libra eso. La sabiduría quiere librarte de eso. Vamos para el otro, 15. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dios te libra de eso. Dios te saca fuera de eso. Dios te pone en un camino derecho. Va así, toda para allá. No tiene para acá y para allá. Amén. Oh, gloria a Dios. Y la última cosa que quiero meditar con ustedes. Versículos 16 a 19. Mira aí, nos dice lo que nos dice. Vaya diciendo ahí, nos livra para livrar de las mujeres extrañas, de las ajenas, de las que halaga con sus palabras. Vai para frente. Que desampara, ahí está hablando mujeres, pero usted puede poner el nombre hombres, porque eso sirve para hombres y para mujeres. Es la misma cosa. ¿Ok? Que desampara el príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Dios te libra de esas maldades, de relacionamientos que Dios no está en él. Dios te libra de eso todo, por la sabiduría. Yo quiero terminar aquí diciendo eso. Conclusión. Así, versículo 20 y 21 es mi conclusión. Ponga ahí por favor, vamos a leer todos. Para que andes por el camino de los buenos y guardes la vereda de los justos. Vamos ahí otro. Para que los retos, porque los retos habitarán en la tierra y los perfectos permanecerán en ella. ¿Entendiste? ¿Dónde llega? Es ahí que Dios quiere que lleguemos. Necesitamos de la sabiduría de Dios. Y si la buscamos, hermanos, Dios nos lo da. ¿Sabe? No debemos decir, vamos a hacer eso. Vai assim. Alguien